Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E esse áudio e vídeo é do capítulo 8 do livro que nós estamos lendo, Gatilhos no Casamento. E quem escreveu esse capítulo foi a Amber. E o título é Quando a Vida é Diferente do que Você Imaginou. E a Amber, ela começa contando a história de um casal. Ela falou que eles viviam um casamento de contos de fada. Eles estavam super bem casados. E aí ela, a Amy e o Phil. A Amy, ela fica grávida de quadrigêmeos. E claro, eles começam a se preparar para uma grande mudança na vida deles. E os filhos nascem. São 3 meninos e uma menina. Porém, um dos bebês é diagnosticado com leucemia. E aí eles começam a viver de uma maneira muito diferente do que eles haviam planejado, do que eles haviam esperado, do que eles haviam imaginado. E logo depois de superar a leucemia, ele foi diagnosticado com epilepsia. E aí, após 11 anos, passado da primeira leucemia, ele foi novamente diagnosticado com leucemia. E eles eram mais um time do que homem e mulher, do que marido e mulher. Eles eram mais um time do que uma só carne. Eles se dividiam em hospitais e ficar em casa. Então eles ficavam, na verdade, mais separados do que juntos. E aquele tempo não era mais como antes. Eles não tinham mais tempo como casal, por conta das circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento na vida deles. E a Amber, ela escreve uma frase aqui: quando a nossa realidade está em conflito com as nossas esperanças e sonhos, nos tornamos pessoas difíceis de serem agradadas. E aí, nada do que o nosso cônjuge, do que o nosso marido faça, vai suprir as nossas necessidades, vai satisfazer. Porque a nossa insatisfação não está exatamente no nosso marido, mas em toda aquela situação que a gente esperava que fosse diferente. E ela traz aqui algumas perguntas para a gente saber se a gente carrega isso. Um autoexame. E as perguntas são: você reclama do seu marido para outras pessoas? Você tem uma mente negativa? Você é muito crítica? Uma pessoa difícil de agradar? E se você respondeu sim para essas perguntas, possivelmente o seu coração é um coração irado. Não só com o seu marido, mas em relação às circunstâncias que hoje estão passando na sua vida. E ela fala aqui: desejar que as coisas fossem diferentes não torna as coisas diferentes. E a Bíblia, ela conta diversas histórias para nós de pessoas que viveram coisas diferentes do que elas esperavam. E uma dessas histórias, a Amber, ela fala de várias, mas eu quero falar de uma que para mim é um super exemplo, é Jó. Eu creio que a maioria de vocês já conhece a história de Jó, mas Jó, ele era um homem bem-sucedido, de muitas posses. Ele tinha muitos filhos, casado, um homem que amava o Senhor, que fazia sacrifícios para o Senhor. E um dia ele simplesmente perde tudo. Ele perde os filhos, ele perde as posses, ele fica doente, quase perde a própria vida, né? Com a permissão de Deus, ele foi até o fim ali. Mas ele questionou, obviamente, o Senhor, mas ele não perdeu a confiança em Deus. E por ter ido até o fim, crendo que Deus sabia o que estava fazendo, ele conseguiu ter a vida restituída. E a Amber, ela conta um testemunho da vida dela, mas eu quero falar um testemunho da minha. Obviamente, eu não planejei o autismo na minha filha. Não foi isso que eu esperava. Eu não esperava ter precisado mudar de país da maneira que eu mudei, abandonando tudo para trás, deixando toda a minha vida para trás, chegando num lugar no qual eu não conhecia ninguém, não sabia falar a língua. Eu não imaginava que eu fosse ter perdas gestacionais entre a Laura e a Sara, uma perda de uma gestação um pouquinho mais avançada e outras duas. Eu não esperava nada disso.
Nada disso estava nos meus planos. Quando o diagnóstico ele veio, eu me vi um pouco como esse casal que a Amber coloca aqui. Eu acho que eu me tornei realmente um time com o Vi. A gente se revezava para a gente poder suprir as necessidades que a Laura precisava naquele momento. E a gente realmente parou de olhar para o nosso casamento. A gente parou, de repente, de se ver como homem e mulher, e a gente estava focado no que a gente precisava fazer. Mas não é isso que Deus quer. Porque se nós cremos que Deus não erra, Deus não comete erros, por mais que a circunstância atual seja diferente do que a que você desejava, Deus sabe, Deus permite, e Ele sabe o porquê você está passando por isso. E a Amber, ela coloca aqui uma pergunta: será que a ausência da nossa esperança tem tirado a nossa alegria? Porque a confirmação disso a nossa alegria é do tamanho da nossa esperança. Se não temos esperança, então perdemos a alegria. Mas a nossa esperança está em Deus. E Deus é bom. E ela fala aqui, terminando o testemunho que ela conta desse casal, que ela vai conversar com essa pessoa, com essa mulher, e a mulher fala: eu questionei a Deus se Deus havia errado nos planos para minha vida, mas eu vi que Deus é bom, Deus continua sendo bom. E eu também questionei o Senhor: Senhor, o Senhor está certo? Será que era isso mesmo que o Senhor queria para minha vida? E Ele se manifestou com muita bondade. E hoje eu posso agradecer pelas coisas que acontecem, pelas circunstâncias que aconteceram e que acontecem na minha vida, porque o diagnóstico não foi embora, o autismo permanece, ele continua sendo um desafio na nossa vida como casal, para nossa família, mas hoje Deus, Ele me trouxe alegria em muitas áreas que talvez eu não teria, em coisas tão simples no desenvolvimento das meninas, em parar, em realmente ver que Deus é bom nos mínimos detalhes. Quantas vezes a gente passa tão depressa por coisas que são simples, e hoje eu posso celebrar essas coisas. E eu creio que Deus, quando Ele coloca a gente em situações tão inesperadas, né? Porque são situações e situações, e existem situações realmente que são completamente fora do que a gente possa imaginar. Ainda assim, Ele te dá uma autoridade para que você possa auxiliar e ajudar quem está passando pela mesma coisa. Porque se a gente pensar que não é sobre nós, mas sobre o outro, sobre o próximo, é Deus através de nós entenderíamos melhor por que nós passamos por determinadas circunstâncias. Deus nos forja para que possamos depois ser alguém na vida de outra pessoa, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer esperança. E ela coloca aqui o versículo em Romanos 15:13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. A nossa alegria não está nas situações, a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Nós temos duas opções: ficar sofrendo, reclamando, tendo uma vida de lamentação e desejando o tempo todo que a nossa vida fosse diferente, ou se alegrar no que Deus tem feito, porque Deus tem um bom propósito. Deus diz na palavra dele que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem. Então não tenha dúvida de que o que você está passando tem um propósito para o Senhor, e o Senhor não desperdiça nada. Nós podemos desperdiçar as circunstâncias nas quais a gente passa, mas Deus não. E nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor para podermos entender e compreender o que é que o Senhor quer nos trazer diante essas situações. E a Amber, ela traz uma reflexão para nós, algumas perguntas para fazermos, porque nós temos as nossas expectativas antes da gente dizer sim para o nosso marido e casar. E ela te pergunta: o seu casamento é diferente do que você imaginou? Há alguma raiva residindo em você
por causa disso? Você está cansada de lutar e não vê mudança? Nós não controlamos a nossa vida. É o Senhor que tem o controle da nossa vida, das situações. E é só nele que a nossa esperança deve estar depositada. E mesmo que as coisas não estejam como você esperava, continue sendo uma boa esposa. Continue sendo excelente no trabalho que você desempenha. Continue sendo uma boa amiga, por mais que as coisas não estejam como você esperava. Essas situações, elas nos dão autoridade, elas nos dão força, elas nos revestem de uma maneira diferente. E nós temos que entender que nós não precisamos achar que Deus é bom só quando nós não temos uma vida sem sofrimento. Na verdade, Deus é bom porque Ele está conosco no nosso sofrimento. A própria palavra diz que viveríamos aflições, mas que Deus jamais nos abandonaria. Então abandone você hoje a vida de lamentação, de murmuração, de reclamação e peça para Deus te dizer: Deus, o que eu preciso aprender com isso? Que a minha alegria, a minha esperança esteja em Ti e não nas circunstâncias. Eu não posso mudar, mas o Senhor me transforma através dessas situações. Essa palavra falou muito comigo e eu quero deixar para vocês aqui o versículo que está em Jeremias 29:11. Que Deus sabe bem os planos que Ele tem para você. São planos de bem, de um futuro, de prosperidade. Então confie no Senhor. Ele não erra e Ele sabe o que está fazendo. Nós vimos também a história de Noemi, uma mulher que perdeu toda a sua família e ficou só com a sua nora. Uma mulher que ficou amargurada, mas ela confiou em Deus e Deus restituiu a vida dela. E eu creio que Deus, Ele tem restituição também para a sua vida. Mesmo que as circunstâncias não mudem, muitas vezes o milagre não está na mudança da situação, mas o milagre é você. Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer. Sim, nós somos gratas pelo inesperado. Nós somos gratas pelas situações que o Senhor permitiu que acontecesse em nossas vidas. Nós temos as nossas expectativas frustradas, mas nós não somos frustradas em Ti. O Senhor é perfeito e os Teus planos não são frustrados. E o Senhor tem planos ao nosso respeito, planos para o bem, planos de um futuro bom e próspero. E a nossa confiança não está no que nós vemos hoje, mas a nossa confiança está no que o Senhor tem para nós. O Senhor já viu lá na frente, nós só conseguimos enxergar o agora, mas o Senhor já sabe aonde nós vamos chegar com isso. Temos que crer que o Senhor é um Senhor que sabe a maneira como o Senhor nos conduz para que sejamos moldadas, para que sejamos pessoas mais parecidas com Cristo. Deus, que a nossa esperança e a nossa alegria esteja sempre em Ti. E que olhar para o Senhor e dizer que o Senhor é bom não é só apenas quando nós não temos nenhum sofrimento, mas saber que o Senhor é bom é porque o Senhor está conosco o tempo todo, nos nossos altos e baixos, nos vales, nos desertos, nas colinas. Senhor, nós queremos Te agradecer porque o Senhor conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Que a nossa alegria esteja em Ti e não nas circunstâncias. Que as circunstâncias não abalem o nosso casamento. E que nós não nos tornemos pessoas amarguradas, insatisfeitas e difíceis de agradar. Porque a nossa vontade não foi realizada, enquanto os Seus planos estão sendo cumpridos na nossa vida. Senhor, queremos ter mais intimidade contigo. Às vezes não vamos entender, mas o Senhor sabe. Nós não precisamos entender, nós precisamos confiar em Ti. Senhor, vem sobre nós,
Traz a paz que excede todo o entendimento ao coração dessas mulheres que hoje têm vivido situações difíceis, totalmente fora de controle. Entregue hoje essa situação ao Senhor. Pode ser que o milagre que você tanto deseja em relação às circunstâncias não aconteça, mas o Senhor diz que Ele tem feito um milagre em você e fará através de você. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Obrigada, Pai. Obrigada, meninas. Esse áudio mais uma vez falou muito comigo. Eu passei por essa situação e eu sei o que é viver muitas vezes numa situação inesperada, mas a nossa confiança está nele. Amém? Amém? Até amanhã no áudio do capítulo 9. Tá passando rápido. Tchau!